Quero começar orando, depois nós vamos para a palavra. Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo que começamos com louvores. Especialmente eu oro a Deus para que nós possamos, de fato, ter cantado essa última canção com verdade. Decididos a fazer a Tua vontade, decididos a que o Senhor cumpra o Teu querer em nossas vidas. Por mais difícil que seja, Senhor, muitas vezes abrir mão de planos, que até são planos bons, mas às vezes não são planos do Senhor. Pai, que nós possamos estar dispostos sempre a abrir mão dos nossos planos bons para abraçar os planos excelentes do Senhor. Ajude-nos, Senhor, a ter o nosso coração sempre sensível à Tua palavra para obedecer aquilo que o Senhor quer que façamos. Senhor Deus, nesse momento também eu te peço para que a Tua palavra possa rasgar os nossos corações, possamos entender, Senhor Deus, os privilégios e ao mesmo tempo as responsabilidades que temos de fazermos parte da videira verdadeira. É uma bênção grande, um encorajamento e uma segurança maravilhosa. Mas ao mesmo tempo, ó Deus, nos dá algumas obrigações que nós precisamos, ó Deus, estar também dispostos a obedecer. Te peço que o Senhor nos ajude enquanto estamos aqui estudando a Tua palavra e que ao final de tudo isso o Senhor receba glória. Em nome de Jesus. Amém. Imagina que você gosta muito de fruta, né? Especialmente, digamos que você gosta muito de uva. Você gosta de aquelas uvas bem selecionadas, uma uva sem caroço, né? Que é tão bom. Aquelas uvas bem selecionadinhas, que não vem uvas ruins. E aí, você está aí, ó, com essas uvinhas maravilhosas, alegre ali, igual o Coringa, né, lá em cima. Feliz por causa das uvas que você tá doido para comer essas uvas. E aí alguém promete para você que vai mandar essas uvas de um lugar assim maravilhoso, selecionado. Manda essas fotos aí, olha a foto aí das uvas que eu vou mandar para você. E aí você se empolga esperando aquelas uvas chegarem, você se empolga esperando que aquelas uvas venham e você logo possa desfrutar dessas uvas. Mas quando você recebe, as uvas elas estavam estragadas, né? E aí a cara de tristeza também do Coringa, né? Você recebe aquelas uvas com tanto entusiasmo, mas de repente essas uvas não eram aquilo que você esperava, não era tão belo e nem era tão bom quanto você esperava. Essa é uma ilustração da vida de pessoas que se seguram em suas escolhas e obras achando que tudo são coisas belas e boas. Muitas vezes a gente vê ali pessoas que fazem boas obras, querem fazer tudo corretinho, achando que isso é o suficiente para serem salvos. Mas no final das contas, quando você olha para dentro, elas são como uvas estragadas. Às vezes até algumas uvas por cima, cobre e a gente pensa que as uvas são todas boas. Aí quando você abre, as uvas estão todas estragadas. Do mesmo jeito, são pessoas que estão se segurando em suas próprias obras. A história que nós veremos hoje, Jesus ele vai se referir a ele como a videira verdadeira. Jesus vai se referir a ele sendo aquele que, de fato, é uma videira segura. Não é somente algo que é belo, como aquelas primeiras uvas, e no final das contas vai ser uvas feias, ou uma árvore feia, que não vai dar bons frutos. Não, Jesus ele vai se referir a ele como sendo uma videira de verdade. Uma videira que aonde nós, como sendo seus ramos ou frutos, nós estamos seguros e não vamos ter uma pegadinha do malandro no final. De onde a gente pensa que aquela é uma videira segura e no final das contas, não, a gente se perdeu. Não é isso. Jesus fica como a videira verdadeira. E nós vamos ver hoje quais são as implicações dessa afirmação de Jesus. Nos retratos de Jesus na galeria de João, nós vamos ver o que implica Jesus dizer que ele é a videira verdadeira. Em resumo, o nosso texto, resumido em uma frase, é:
A videira verdadeira é a garantia eterna de segurança e de íntimo relacionamento de Deus com os seus filhos. Esses, os filhos, vivem uma vida frutífera, obediência e amor a Deus, aos mandamentos e ao próximo. Resumindo, Jesus dizer que a videira verdadeira, para nós, ela é uma garantia de segurança eterna. Mas nós não apenas estamos seguros eternamente, nós também temos um relacionamento íntimo com aquele que é a videira verdadeira. Se nós somos seus ramos ou frutos, nós nos relacionamos intimamente com ele, com o nosso Deus. Ao mesmo tempo que nós vivemos uma vida frutífera, nós não vivemos uma vida qualquer, sem dar fruto, sem fazer nada nesse mundo. E diante disso nós obedecemos, nós amamos a Deus, nós amamos os seus mandamentos ou a sua palavra e nós amamos ao próximo. Um desejo meu para que você possa, no final disso tudo, no final desse sermão, eu queria que você entendesse que estar em Cristo é uma garantia de um relacionamento seguro e eterno. Se você está em Cristo, se você colocou a sua confiança no Senhor Jesus, isso é uma garantia que você está seguro eternamente. Ninguém pode tirar essa salvação de você. Ninguém pode fazer você ser cortado da videira se você de fato é um ramo verdadeiro. Mas ao mesmo tempo, você tem uma responsabilidade para dar constante fruto como Ele ordena. Nós temos uma responsabilidade para darmos constantes frutos como Ele ordena. É muito difícil de nós entendermos como um filho de Deus, como alguém que se diz filho de Deus, não batalha ou não se esforça para ser alguém que dá bons frutos, ou alguém que cresça em obediência e amor a Deus, aos seus mandamentos e ao próximo. É difícil de nós entendermos alguém que diz assim, eu sou filho de Deus, mas a sua vida é totalmente o contrário do que Deus requer. Como que um filho de Deus pode estar seguro de que o Senhor Jesus fez tudo que ele precisa para ser salvo e ao mesmo tempo esse filho de Deus faz tudo o contrário que esse Deus diz para ele fazer? Nós vamos hoje olhar quais as implicações aqui que o Senhor Jesus traz para nós quando ele fala que ele é a videira verdadeira e que nós somos os seus ramos. Vamos ler o trecho de João capítulo 15. Vou esperar que todos vocês abram, talvez eu não tenha dito. João capítulo 15, nós vamos ler os versículos 1 ao 11. Estou lendo aqui na NAA, Nova Almeida Atualizada. A palavra de Deus diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir frutos de si mesmo, e se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim se tornarão meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria estejam em vocês
e a minha alegria seja completa. Esse é um trecho bem conhecido a respeito de Jesus. Nós vamos ver várias vezes alguém falando desse trecho de Jesus ser a videira. Muitas vezes até vamos usar isso como bem evangelístico, né? Ou então, muitas vezes, para defender a questão da segurança da salvação, nós vamos usar esses trechos. Mas aqui nós temos algumas implicações nesse trecho. Qual é a primeira verdade que nós vemos aqui? Simplesmente o tema da Jesus é a videira verdadeira. Isso aqui é um contraste muito interessante, porque no Antigo Testamento, várias vezes o povo de Deus, Israel, ele era identificado como uma vinha ou como videira. A gente vai ver isso várias vezes, em alguns trechos, inclusive. Nós vemos aí em Isaías 5, capítulo 5, versículo 7, o profeta Isaías dizendo: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Este esperava retidão, mas eis aí a opressão. Esperava justiça, mas eis aí o clamor por causa da injustiça. Aqui nós vemos Israel sendo tido como vinha do Senhor. Também, Jeremias 12, 10, vai dizer: muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu campo. Fizeram da porção que era o meu prazer um deserto. E algumas vezes também a gente vai ver o povo de Deus, Israel, se referido como uma videira. E aí eu coloquei alguns trechos para a gente ganhar um pouco de tempo. Eu coloquei até aí no esboço de vocês, se quiserem olhar depois. Salmo 80, versículo 8, Ezequiel 19, 10 e Oséias 10, 1. Várias vezes nós vamos ver essa relação de vinha, videira, e até o próprio Deus sendo referido como o viticultor, ou aquele que cuida da videira ou da vinha. Se você puder voltar um pouco e abrir a sua Bíblia aí comigo, em Isaías capítulo 5, Isaías capítulo 5, para nós lermos aqui os 4 primeiros versículos, nós vamos ver essa relação muito próxima de vinha, videira e o viticultor, que é aquele que cuida da videira, aquele que poda, aquele que está plantando, aquele que está ali limpando. E o Senhor aqui é tido como esse que cuida da videira. Essa relação é muito próxima. Isaías 5, os versículos 1 ao 4, diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas da videira. No meio da vinha, ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se pode fazer à minha vinha? E o que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Aqui é só para nós vermos como o povo era tratado como vinha e videira, e o viticultor ali sendo Deus, cuidando do seu povo. Então, essa afirmação aqui não era algo muito estranho para aquele povo que estava ouvindo Jesus falar que ele era a videira verdadeira. Mas Jesus não diz apenas assim: eu sou a videira. Ele fala: eu sou a videira verdadeira. Como nós já vimos aqui em outras mensagens, nessa mesma série de estudo, muitos daqueles homens estavam seguros nos seus estudos, nos seus cargos. Muitos daqueles homens que aqui estavam acompanhando Jesus, e aquelas pessoas que tinham ouvido esses homens, elas estavam seguras no que elas podiam fazer ou no que elas tinham. E aqui Jesus começa fazendo uma afirmação, logo depois da promessa da vinda do Espírito Santo. Jesus então introduz aqui uma afirmação que para eles não é estranha, mas ao mesmo tempo fala muito a respeito do próprio Senhor Jesus. Eu sou a videira verdadeira. Logo, existiam algumas videiras que não eram verdadeiras, que eram falsas. O que é que Jesus está querendo dizer aqui? Que de fato ele era literalmente uma videira? Não, aqui é mais um retrato, uma ilustração que ele está usando. Então nós começamos aqui a ver que Jesus usa algo que se refere ao Antigo Testamento e que eles já conheciam. Então Jesus mais uma vez se colocando como aquele que se identifica com Deus.
Se antes ali, Deus era tido como o dono da vinha, Jesus ele está dizendo assim, eu sou a videira verdadeira. Eu sou aquele que está totalmente ligado com o Pai, com aquele que disse no Antigo Testamento que era o dono da vinha, ou que tinha de fato uma videira que era o povo dele, né, no Antigo Testamento. E agora Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e vocês estão juntos, enxertados em mim. E aqui existe um trabalho duplo que a gente vai ver. Logo após Jesus fazer essa afirmação, no versículo 1, que ele diz, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o que cuida da vinha. O meu Pai é o responsável por essa videira. Aí ele começa dizendo algo interessante que se volta para o povo. Se ele falou uma verdade a respeito dele, que ele era a videira verdadeira, agora, voltando para o povo, ele diz, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eles tenho falado. Aqui nós temos duas interpretações diferentes para esse trecho. Alguns intérpretes eles vão falar que esses ramos que estando em mim e não der frutos, ele corta. Alguns intérpretes vão dizer que aqui não é literalmente cortar para jogar fora. Aqui é como se fosse um termo que pode ser utilizado também para tomar. Essa palavra aqui, cortar, no grego, ela também em alguns lugares é traduzida como levantar ou tomar. Como se fosse pegar algo que está caído ali e levantar. Por que algumas pessoas ou alguns intérpretes vão pensar dessa maneira? Que não é alguém que está sendo jogado fora. Porque Jesus ele fala algo muito interessante aqui. Ele diz assim, versículo 2, todo ramo que estando em mim, ou seja, alguém que está ligado nele e não der fruto, ele vai cortar. E aí aqui algumas pessoas poderiam dizer assim, então tá aí, o crente pode perder a salvação. Se não der fruto, ele vai perder a salvação. Ele vai ser alguém que vai ser lançado fora, é o que Jesus está dizendo. Agora, se nós olharmos o que o texto está dizendo aqui de fato, o que Jesus pode estar dizendo primeiro é isso, que ele pode estar se referindo a crentes que são realmente crentes que estão fracos, por exemplo. Crentes que estão caídos, no sentido de estar vivendo, estar pecando, e a gente precisa ir lá e ajudar esses irmãos a levantar. E aí aqui a gente vai precisar usar outros vários textos, porque se nós formos usar só esse daqui, nós vamos de fato chegar à conclusão de que alguém pode perder a salvação. Então, tanto que o Hernandes Dias Lopes ele é a favor dessa interpretação de que aqui são crentes fracos, crentes que estão, digamos, caídos, ramos que estão ali caídos e que precisa que alguém chegue e coloque ele em pezinho ali, amarrado na árvore, de fato na videira, para que volte a dar frutos novamente. O A.W. Pink também pensava dessa maneira, que eram crentes fracos que precisavam ser tomados, levantados. E até aqui eu tenho uma citação também do Bruce Wilkinson, que ele fala também sobre isso, um intérprete também que está falando só sobre a videira, ele escreveu um livro totalmente abordando só esse texto, ele diz o seguinte, quando um cristão cai, Deus não o joga fora nem o abandona, levanta-o, limpa e o ajuda novamente a vicejar ou a dar frutos. Para o cristão, o pecado é como uma sujeira que cobre as folhas da parreira. O ar e a luz não conseguem penetrar e o fruto não se desenvolve. É como alguém que está em algum lugar que precisa voltar para o lugar correto para dar frutos. Essa é uma das interpretações. Por outro lado também, e essa daqui é a grande maioria dos intérpretes que concordam com essa interpretação, aqui são possivelmente pessoas que estão andando no meio do povo de Deus, que vivem e entendem até a palavra de Deus, mas que não nasceram de novo. Um exemplo que a gente pode ver é lá na parábola do semeador. A parábola do semeador que vão ter diversos tipos de crentes ali, né, que são pessoas até que acreditaram, ouviram a palavra, receberam a palavra, e alguns caíram lá no meio dos espinhos, outros caíram na beira da estrada, outras caíram no meio das pedras e outras deram frutos.
mas eram pessoas que ouviram a palavra, pessoas que de fato estavam ali escutando, estavam com o povo de Deus, mas que não eram nascidos de novo. A maioria dos intérpretes, a maioria dos estudiosos do Novo Testamento vão concordar que aqui, ligado, está em mim, não é literalmente estar em Cristo. Pode ser um jogo de palavras de dizer assim, aqueles que estão caminhando, ou aqueles que estão junto com o povo de Deus, mas que não é, de fato, não está ligado à videira. Por que eles vão dizer isso? Quando você olha no versículo 6, tem algo muito interessante que talvez traga luz para esse versículo. Versículo 6, ele diz assim, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Aqui, ao que parece, Jesus está ligando os filhos dele, os salvos, literalmente a quem frutifica. Como que eu sei que alguém é salvo ou não? A pergunta que se alguém estivesse fazendo para Jesus, se alguém dá frutos de acordo com o que Jesus diz. E aqui ninguém vai ficar julgando, né? Fulano de tal não frutifica, ele não é salvo. Fulano de tal não faz isso, então ele não é salvo. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Não é isso que Jesus está querendo dizer. O que Jesus está querendo dizer aqui é que os salvos verdadeiros, eles não vão se contentar em viver uma vida longe da videira de pecado. Eles não vão se contentar, eles podem até pecar, eles podem até errar, mas eles vão estar o tempo inteiro batalhando para se voltar para Deus daquela situação. Aqueles que se afastam da videira, aqueles que até estavam no meio de nós, entendiam e se afastam da videira e se perdem, não retornam novamente, é porque, pelo que Jesus está dizendo, provavelmente nunca fez parte da videira. Esse é um trecho que tem essa dificuldade aqui de interpretação, mas se nós pegamos o contexto inteiro, está ligado ao fruto, a permanecer, a se firmar na videira. De fato, nós vamos ver que só vai permanecer na videira aqueles que realmente são salvos. E aí depois nós temos o segundo grupo, que Jesus fala no versículo 2, que são os ramos frutíferos. Aqueles que conhecem a Cristo, que caminham com Ele em obediência, esses estão cada vez mais sendo limpos para darem mais frutos. Aqui é o processo da santificação, né? Provavelmente você vai todo dia ter que aprender algo, você vai ter todo dia que ser encorajado a mudar algo, para que você possa produzir mais frutos. Nenhum de nós aqui chega um dia e diz assim, eu alcancei o nível máximo que eu não preciso mais de mudança. E não, todos nós precisamos todos os dias estar sendo cortado ali, podado pelo viticultor, pelo Senhor Deus, para que possamos dar mais frutos. Esses são os dois grupos que Jesus coloca aqui no versículo 2. Quando chega nos versículos 4 e 5, Jesus mostra que até o fato de nós fazermos algo, e aqui é onde está o diferencial, o fato de nós fazermos algo é simplesmente porque Ele permite ou nos dá força para que nós possamos fazer. Veja os versículos 4 e 5 que ele diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. O que Jesus está dizendo aqui é simplesmente o seguinte: os salvos, aqueles que estão na videira, eles vão permanecer em Cristo, firmados em Cristo, eles vão dar frutos, mas até esses frutos é por causa que o próprio Senhor Deus está capacitando os salvos a fazer, porque ele termina o versículo dizendo, versículo 5, sem mim vocês não podem fazer nada. Isso aqui é muito interessante, porque, como eu comecei falando, muitas pessoas estão firmadas nas suas boas obras para serem salvos, naquilo que podem fazer, naquilo que tem que deixar de fazer, eu tenho que deixar de fazer isso, eu tenho que vestir daquele jeito, tenho que fazer isso, fazer aquilo daquele jeito. E Jesus está dizendo aqui, sem mim, vocês não podem fazer nada. E aqui é aquele processo da santificação do salvo. Todo salvo,
ele vive num processo de santificação progressiva, ele está crescendo em santificação. Nenhum de nós, como eu já falei, já chegou ao ponto de dizer, eu não preciso mais mudar. Mas no processo da salvação, o único trabalho que Deus coloca sobre nós é de sermos santos. Nós batalhamos, nós somos capacitados por Deus a obedecer e a fazer a vontade dele, mas ele requer esforço de nós. Ele requer que nós todo dia venhamos a batalhar, lutar contra o pecado, lutar para frutificar, lutar para obedecer, lutar para amar a Deus, os mandamentos e ao próximo. Todos os dias nós temos que fazer isso. Mas no final de tudo, só somos capazes de fazer isso, porque Ele nos capacita a fazer. João Calvino diz algo muito interessante nesse trecho. Ele diz assim: o significado geral dessa comparação consiste em que somos, por natureza, estéreis e áridos, a não ser que sejamos enxertados em Cristo e extraiamos dele um novo poder, a qual não procede de nós mesmos. Sem estarmos ligados em Cristo, sem estarmos juntos nele, sem esse poder dele, nada nós podemos fazer. Então aqui está a primeira afirmação: Jesus é a videira verdadeira. Nós estamos ligados nele, nós somos capacitados a permanecer firmes nele e nós somos, por ele, encorajados a dar frutos, recebemos o poder que necessitamos para dar frutos, porque ele assim nos capacita. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que os filhos de Deus permanecem nele. Os filhos de Deus, aqueles que são verdadeiramente partes da videira, eles vão permanecer nele. Esse verbo aí, que nós vamos ver constantemente permanecer, se você olhar só nessa perícope aí, nesse trecho pequeno, você vai identificar 9 vezes esse verbo permanecer. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Permaneçam, permaneçam, permaneçam. 9 vezes é identificado aí. Aqui nós vemos que a permanência está associada aos frutos, mas não frutos meus, e sim produzidos através de nós. Não são as minhas obras, não são simplesmente aquilo que eu faço para ser salvo, mas é aquilo que através de mim. O Senhor Jesus nos diz o que devemos fazer em sua palavra, o Senhor Jesus nos capacita a obedecer em sua palavra, e por meio da minha vida e da sua vida, o Senhor Jesus produz frutos em nós. Se for por mim e você mesmo, nós não produzimos nada. Mas por causa da obra de Deus em nós, por causa do trabalhar de Deus em nós, porque nós estamos firmados e seguros na videira, nós produzimos frutos. E aqui nós vamos ver que existem 4 categorias de frutos nesse trecho. Primeiro, como nós já vimos no versículo 2, na parte A, nós vamos ver que existe aqueles que não produzem frutos nenhum, 0 de fruto. O segundo, que nós vamos ver na parte B do versículo 2, é aquele que produz frutos, ele só produz frutos. Depois nós vamos ver na parte C do versículo 2, que tem aqueles que vão produzir mais frutos. Por estarem firmados na videira, eles vão produzir mais frutos. E aí no versículo 8, nós vamos ver que aqueles que permanecem firmes cada vez mais na videira, eles vão produzir muitos frutos. É como se fosse uma progressão. Você está firme na videira, você está batalhando para obedecer ao Senhor da videira, você está firme naquilo que o Senhor diz, e aí você produz frutos, depois você vai produzir mais frutos, e depois você produz muitos frutos. É uma sequência. É aquilo que o Senhor Jesus está dizendo aqui para nós, mais uma vez, voltando, o que eu falei de santificação progressiva. A pessoa que está encontrando Jesus hoje, certamente não vai saber ou não vai fazer aquilo de quem encontrou Jesus há 2 anos, ou há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás. Cada vez mais, o salvo, aquele que está firme na videira, o correto ou o normal seria que ele produzisse mais e mais e mais frutos. E aqui nós desfazemos
uma confusão muito grande na cabeça de muita gente que acha que, não, já estou salvo mesmo, não preciso estar fazendo nada, servindo, ou estar buscando falar de Jesus para alguém. Não, já estou seguindo para o céu mesmo, já estou tranquilo, eu não preciso mais disso não. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui para nós e nos encorajando, se nós estamos firmes na videira, nós deveríamos batalhar para produzir frutos, produzir mais frutos e produzir muitos frutos. Batalhar para fazer aquilo que o Senhor Jesus requer de nós. William Hendrickson diz assim: é certamente verdade que, uma vez que o homem seja verdadeiramente salvo, ele permanece salvo para sempre. Contudo, Deus não conserva um homem no caminho da salvação sem que haja empenho, diligência e vigilância por parte do homem. E a força para assim perseverar na fé vem sempre de Deus e somente dele. Aqui são aquelas duas coisas que andam juntas. Deus é soberano na salvação, totalmente soberano, ele salva quem ele quer, ele vai escolher quem ele quer, mas ao mesmo tempo aqueles que são salvos, eles são encorajados a, dia após dia, batalhar com empenho, diligência e vigilância, como se isso fosse depender dele. Nós sabemos que não depende de nós a salvação, mas nós vamos batalhar com diligência, dia após dia, para fazermos a vontade do grande Deus que nos salvou. Pelo fato de nós sabermos o que ele fez, eu vou me esforçar, eu vou batalhar, eu vou viver diligentemente dia após dia para fazer a vontade do grande Deus. E aí nós partimos para o nosso terceiro ponto, que nós vemos aqui o que caracteriza os filhos de Deus. O que caracteriza os filhos de Deus é o amor e a obediência. Como é que eu vou perseverar? Os filhos de Deus perseveram, os filhos de Deus vão se manter firmes nele. Mas como é que eu vou perseverar? Jesus nos dá algumas dicas aqui nos versículos finais desse trecho. Ele nos mostra que os filhos de Deus vão viver uma vida de amor a ele e obediência. Primeiro, Jesus diz assim no versículo 7, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Aqui até parece um trecho bem, assim, né, triunfalista, né? Olha aí, tá vendo? Se eu permanecer firme em Deus, tudo que eu pedir, ele vai fazer. É o que muitas pessoas interpretam esse texto. Mas o que Jesus está dizendo aqui, olha só o trecho. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será feito. Se as palavras de Deus estão permanecendo em mim, como é que eu vou orar? De acordo com o quê? Com a palavra de Deus. Obviamente que se eu oro de acordo com a palavra de Deus, se eu oro confiando na palavra de Deus, aquilo que eu pedi para Deus, certamente Ele vai fazer. Às vezes, não vai ser como eu quero, mas Ele vai fazer. Por quê? Eu sei como eu estou orando. Eu sei baseado em que eu estou orando. E aqui, nós vivemos em obediência ao mandamento de Deus. Obviamente, nós vamos orar de acordo com o mandamento de Deus. E, consequentemente, nós vamos ter a resposta de acordo com a palavra de Deus. E aí eu vou pedir o que eu quiser, porque eu vou orar não baseado no meu egoísmo, não baseado naquilo que eu quero, mas baseado no que a palavra de Deus diz. Aqui, Jesus está nos encorajando, ou encorajando os seus discípulos, a primeiro de tudo, permanecerem em obediência à sua palavra, ao seu mandamento, e para que orem de acordo também com esse mandamento. E aí no versículo 8 ele diz, nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim se tornarão meus discípulos. Versículo 9, como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. E aqui Jesus agora nos dá uma segunda ordem. Se ele falou para as palavras dele permanecer em nós, agora ele manda que nós permaneçamos no amor dele. Os filhos de Deus, o que caracteriza os filhos de Deus é o amor e a obediência. Amor a Deus
amor igual a Deus e a obediência aos seus mandamentos. Ele vai mostrar isso novamente no versículo 10. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Olha só a correlação aqui mais uma vez. Obedecer aos mandamentos, amar a Deus. Obedecer os mandamentos e amar a Deus. E aqui eu volto para o que eu falei no começo. Como que alguém fala que pode ser filho de Deus e não ama a Deus e não batalha para obedecer os seus mandamentos? Certamente existirão pessoas que serão mais difíceis de lutar com alguns pecados. Porém, o Filho de Deus, aquele que está ligado na videira, ele não vai ser uma pessoa que está conformada com o pecado. Ele vai até errar, ele vai até pecar, mas o pecado para o salvo, ele é um erro de rota. Ele não é uma tomada totalmente da rota. Ele errou a rota, ele entendeu que errou a rota e ele vai voltar para a rota correta. Isso é o pecado para o salvo. Nunca é uma conformidade, é sempre um erro de roteiro. E aqui o que Jesus está dizendo, se os mandamentos estão em você, se o amor está em você, o amor a Deus, certamente você vai ser alguém que permanece em Deus. E aí ele termina no versículo 11. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a minha alegria seja completa. Se você entende isso, assim como os discípulos estavam entendendo, ao que parece aqui, Jesus estava falando só para discípulos que de fato estavam nele. Porque no versículo 4 ele diz, no versículo 3, melhor dizendo, ele diz assim, vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Certamente Jesus estava falando para os discípulos que entenderam de fato a salvação nele. Imagina a alegria dos discípulos de ouvir uma palavra encorajadora dessa. Vocês estão enxertados na videira verdadeira. Vocês estão seguros na videira verdadeira. Agora, vocês têm a responsabilidade de dar fruto, de amar a Deus, de amar os mandamentos de Deus. Se vocês amam como Deus amou, certamente vocês permanecerão nele. Imagina só, se os discípulos não iam terminar como Jesus estava dizendo aqui. Tenho-lhe dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês. Lembre que Jesus daqui a pouco iria para a cruz, Aqui Jesus ainda não iria. Imagina os discípulos ouvindo isso e daqui a pouco vendo Jesus sendo morto, sendo crucificado. Eles iriam lembrar disso aqui. Jesus disse que nós estávamos seguros nele. E quando eles se lembrassem desses mandamentos futuramente, certamente a alegria de Jesus estariam nele. Assim como nós que somos salvos. Novamente vendo Jesus aqui como a videira verdadeira, aquele que nós cremos, aquele que deu a vida por nós, certamente nós teríamos ou temos a alegria de saber que estamos firmes nesse Jesus. Não há nada e nem ninguém que possa nos tirar dessa videira verdadeira. Nada e nem ninguém. Você pode até muitas vezes se frustrar com o filho que nós vimos no começo, mas em Jesus não. Jesus prometeu que você estaria firmado na videira verdadeira, você seria um fruto verdadeiro, e se você está de fato firmado em Jesus e não nas suas obras, não naquilo que você acha ser correto, se você está firmado na videira verdadeira, no final de tudo, não há nada que vai te surpreender. Você um dia estará com Jesus, se alegrando nele, você está seguro nele, e enquanto você vive aqui, você vai viver uma vida de amor e uma vida de obediência. Os discípulos poderiam simplesmente dizer, se eu já estou firme na videira verdadeira, eu não vou viver uma vida, não tenho por que viver uma vida fazendo nada. Mas Jesus, ele encoraja aos discípulos. Se você está firme na videira verdadeira, enquanto você está vivendo aqui, viva uma vida frutífera. Uma vida de amor a Deus, uma vida de amor ao próximo, uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Vale a pena viver uma vida que glorifique ao Senhor nessa terra.
Aos adolescentes e jovens, vale a pena viver uma vida que obedeça a Deus em vez de obedecer ao mundo. Vale a pena viver uma vida que diga não para as coisas desse mundo e diga sim para os mandamentos de Deus. Só dessa maneira você estará seguro na videira verdadeira. Você pode até se segurar naquilo que você acha ser verdade. Você pode até se segurar naquilo que você acha que, no final das contas, pode ser um esforço seu. Mas certamente, no final das contas, no final de tudo, você terá uma surpresa de saber que toda a sua segurança não passava de um engano. Mas quando nós nos firmamos na videira verdadeira, que é Jesus, nós viveremos uma vida que estaremos permanecendo completamente seguros nele. E ao mesmo tempo nós seremos caracterizados por viver uma vida de amor a Ele, de amor a Deus e ao mesmo tempo de obediência. Obediência aos mandamentos do Senhor, obediência àquilo que o Senhor Jesus disse. E se você prestar bem atenção, esse trecho aqui é o pano de fundo para o que Jesus disse, até que nós estudamos lá no retiro, né? Que ele diz assim: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor que esse, de alguém dar a própria vida pelos amigos. Aqui Jesus coloca como base você obedecer e amar como Jesus amou. E amar como Jesus amou é viver uma vida de amor sacrificial. Amor por Ele, amor pelo próximo, amor para que você possa o máximo possível se identificar com o Senhor Jesus. E aqui, o último ponto que nós terminamos é esse. O que caracteriza os filhos de Deus é o amor e a obediência. Essas são as implicações de Jesus dizer que é a videira verdadeira. Nós estamos seguros nele, ele é a videira verdadeira e por isso nós estamos seguros nele. E ao mesmo tempo, nós devemos ser caracterizados por uma vida de amor e obediência. Não é somente, eu estou seguro na videira, pronto, não preciso fazer mais nada. Não. Jesus nos encoraja a viver uma vida de dar frutos, viver uma vida de dar mais frutos e uma vida de dar muitos frutos. Não se contente a viver uma vida infrutífera se você é um salvo. Não se contente a viver uma vida qualquer se você é um salvo. Nunca é demais você procurar dar frutos para Deus. Nunca. E isso não quer dizer só você estar servindo na igreja, não. É o fato de você falar do amor de Deus. É o fato de você servir a sua família. É o fato de você evangelizar alguém. É o fato de você estar discipulando alguém. E é o fato também de você estar servindo na igreja local. Nunca é demais você gastar a sua vida servindo a Deus, gerando frutos para Deus. Nunca é demais. Aqui eu concluo com algumas aplicações. Primeiro, nós temos que estar firmes que Jesus é a segurança eterna para os salvos. Se você é um salvo, se você colocou a sua confiança no Senhor Jesus, não há nada e nem ninguém que possa tirar essa salvação de você. Você está enxertado na videira verdadeira. Você está seguro na videira verdadeira. Segundo, busque sempre ser limpo por Jesus para assim dar mais frutos. Nunca se contente com a sua situação espiritual. Nunca. Se você acha que a sua situação espiritual está fraca, batalhe para que ela melhore. Se você acha que a sua situação espiritual está boa, melhore ainda mais. O que Jesus está dizendo aqui é que aqueles que dão fruto, aqueles que estão ligados na videira, aqueles que de fato são os enxertos verdadeiros, eles vão estar sendo sempre limpos para produzir mais frutos. Então nunca se contente com a sua situação espiritual. Nunca se contente. Busque sempre estar sendo limpo pela palavra, pela oração, pela comunhão com a igreja. Busque sempre estar crescendo mais e mais. Sempre estar sendo limpo, podado, tirando aquelas coisas que te afastam de Deus, para que você assim possa produzir mais frutos. E por último aqui, um apelo para aqueles que ainda não estão ligados na videira. Se você não é um ramo
Se você ainda não é um ramo, não perca a oportunidade de segurar na videira verdadeira. O Senhor Jesus ainda está salvando pecadores. A porta da graça ainda está aberta, a videira ainda tem espaço para terem os seus frutos enxertados. Se você não é um ramo ainda, se você não fez uma profissão de fé, se você não colocou sua confiança no Salvador, não perca tempo hoje. Não perca tempo. Se volte para Jesus urgentemente. Se volte para o Senhor. Coloque a sua confiança nele. E confie naquilo que ele diz e não naquilo que você acha ser verdadeiro. A videira verdadeira ainda tem espaço para os seus ramos que estão distantes serem enxertados. Se volte urgentemente para o Senhor Jesus. Jesus é a videira verdadeira. Nós somos os seus frutos, nós somos os seus ramos. E aqueles que ainda não são ramos, ainda têm a oportunidade de se voltarem para Ele. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por essa afirmação maravilhosa de que o Senhor é o Senhor é a videira verdadeira e nós somos os seus frutos, nós somos os seus ramos. Ó Senhor Deus, que aqueles que têm confiança de que estão salvos, estão firmes no Senhor, que possam se voltar, meu Deus, cada vez mais para o Senhor, a fim de que sejam limpos e cada vez mais fortalecidos em Ti, crescendo em obediência e em amor no Senhor, obedecendo aos mandamentos, crescendo no serviço e dando mais e mais frutos. Aqueles que por acaso são frutos, são os Teus ramos, mas que não estão produzindo frutos, que o Senhor possa limpar, Senhor, esses ramos, para que possam se voltar para o Senhor urgentemente e busquem produzir frutos para Ti. E aqueles, Senhor, que ainda não são ramos, não estão firmados na videira, que o Senhor possa trazê-los, enxertar esses ramos, meu Deus, perdidos na videira e fazer com que eles produzam frutos para o Senhor. Ó Pai, muito obrigado por essa palavra encorajadora e desafiadora. Que o Senhor possa nos ajudar a obedecer a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.